Então hoje nós vamos escutar um pouquinho da história de São José, neste ano onde o Papa Francisco declarou ele para que nós pudéssemos rezar diante da sua história, diante da sua vida. Nós podemos hoje, nesse hino de gratidão a Deus, dar um grande grito de glória a Deus. Um grande grito de glória a Deus por ter escolhido São José para ser o pai adotivo de nosso Senhor. O que falar sobre esse santo em que a Bíblia não registrou nenhuma palavra sequer que ele tinha falado? Por que agiu assim o Espírito na inspiração da Sagrada Escritura, especialmente os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas? Teria ele mesmo importância e por isso não foi lembrado? Seria ele um santo que ganhou fama somente por caminhar à sombra de Maria, Mãe de Deus? É verdade que ele já era um ancião, de idade avançada, que caminhava trôpego pelo peso dos anos e que já não tinha o vigor varonil. Seria ele um homem simplório que não possuía uma visão de fé alargada? A estas perguntas respondemos com outras. É pouca coisa ser escolhido para amparar e sustentar, apoiar, prover e amar a mãe do Filho de Deus? É uma escolha sem importância a de ser um referencial humano de paternidade divina e uma referência masculina para a humanidade de Cristo? Seria pouca fé para alguém reconhecer que sua esposa prometida conceber por obra do Espírito Santo? Acreditar na divindade de seu filho adotivo sem nunca ter presenciado o milagre de sua parte? Obedecer às inspirações do Pai que se revelaram somente em sonhos? Até os pastores viram os anjos. Maria contemplou a encarnação do Verbo em seu seio, a sua virgindade antes, durante e após o parto. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E muito provavelmente muitas curas e milagres do seu filho Jesus. José, porém, só recebia o direcionamento nos seus sonhos. Por quê? Seria Deus sádico que apoia vê-lo padecer diante de fatos que ultrapassavam como a gravidez de sua esposa, por fim lhe revelasse o seu plano? Vamos colocar novamente a musiquinha aqui para a gente voltar. Vou baixar um pouquinho. O Antigo Testamento já nos fala: se queres servir a Deus, prepara a tua alma para a provação. Sofre as demoras de Deus. Viver sem estar aberto às perspectivas da prova. Viver sem estar aberto à perspectiva da prova é não sair do estado infantil. Permanecer imaturo, pois todo amor é provado. É na prova que se cresce e amadurece. Deus nos prova por amor a nós, para nos fazer crescer, para observar como reagimos e nos ajuda a encararmos a verdade de nossa condição humana frágil. Mesmo decidido a deixar Maria em segredo para assumir a culpa de uma gestação que não entendia, José teve uma decisão digna de um justo. Porém, sem o auxílio do alto, jamais penetraria no mistério que deu sentido à sua vida até os nossos dias. Sim, bem-aventurado és tu, José, que creste sem ter visto nada de exteriormente sobrenatural. Tiadig, em hebraico, quer dizer justo.
uma das poucas palavras que lhe referiram aos evangelistas, Mateus 1,19, você pode conferir, cuja tradição é aquela que nos reconhece o fundamento absoluto da lei e seu valor moral, e que educa e cria o povo pela abrangência de sua presença, pela integridade de sua caminhada, um fiel com disposição e potência de realizar e esclarecer o povo sobre a justiça, a fidelidade do amor a Deus. O Tzedakit não quer escutar de Deus o que deseja, mas deseja escutar o que Deus quer lhe falar. Mesmo que seja para fugir de noite para um país idólatra que nunca tinha estado antes. Ele é genuinamente um Anauim, que faz parte de um povo simples e humilde, que porá sua confiança no nome do Senhor. Você pode conferir Sofonias, capítulo 3, de 12 a 13. Formado no exílio da Babilônia, em que aprendeu a não confiar nas garantias morais, e religioso da terra e da pátria, mas da palavra de Deus. Seu fundamento era realmente o absoluto. Isabel, Zacarias, Joaquim, Ana e Maria pertencem a este povo, o humilde resto de Israel, que Deus, com todo carinho, usou sobretudo na pessoa de João Batista, para preparar um povo bem disposto a acolher o Messias, o qual não veio em pompas, mas num curral, para confundir os poderosos e derramar sua graça aos humildes. Você já chegou a contemplar José, ouvir o Filho de Deus chamá-lo de pai? Abá, em hebraico, paizinho, papaizinho? Ou José ensinando a Torá, a lei para Jesus, ou seja, o verbo para o verbo? Cantando os salmos, ensinando o nome das plantas, dos bichos, a dança da colheita de Shabá, ao celebrar na solenidade da sinagoga ou no templo, na intimidade de sua casa, o memorial de Israel, as intervenções do Altíssimo em sua história. Como Jesus deve ter vibrado ao ver José celebrar, bendizer, ler e proclamar a Torá, dançar e exultar, temendo e tremendo na presença de Deus, modelo para tantos pais que hoje perderam o sentido de sua missão como homem e homem de Deus. O Pai impõe uma diferenciação indispensável que deve romper o caráter funcional do amor do filho para com a mãe. Quando não há uma diferenciação de papéis entre pai e a mãe, a identidade da criança fica confusa, fragmentada, insegura na parte mais íntima de seu ser. E se ela não conhece a Deus, procurará sua segurança nos vários caminhos que o mundo oferece. É papel do pai, portanto, conduzir a palavra à separação entre o sagrado e o profano, ao limite e também à diferenciação. Daí a necessidade urgente do pai assumir um sacerdócio domiciliar, ministrando a palavra e transmitindo a alegria, que é uma potencialidade, um carisma, um vigor inacreditável sobre o plano da vida espiritual. A educação consiste em ensinar ao seu filho que ele é filho, a ponto de que tem a chance de ser pai. Hoje, os pais não dão limite aos filhos para compensar o tempo que está fora de casa e, ao crescerem, vão gradualmente perdendo a consciência que há um Deus Altíssimo a adorar, porque só conseguem contemplar a si ou aos que se parecem consigo. Felizes os filhos que aprenderam com seus pais a rejubilar-se diante de Deus, que viram seu pai exaltar e tremer na presença divina. Na presença divina. Estes conhecerão a força e o poder de uma verdadeira celebração,
e se tornarão capazes, na elevação do seu fervor, de abraçar uma multidão de almas. É preciso que cada pai possa, por exemplo, impor as mãos sobre cada filho e abraçá-lo, abençoá-lo. Todos aqueles que foram abençoados por seu pai na infância se lembram para sempre desse gesto bendito, assim como os que foram marcados com o sinal da cruz por seu pai, não somente no batismo, mas ao longo de sua infância. E esses filhos terão para sempre uma imagem do Pai, semelhante a uma imagem de Deus, e uma imagem de Deus, semelhante a uma imagem do Pai. Quantos homens atualmente têm dificuldade de reconhecer a Deus como Pai, porque essa imagem não tem sido transmitida por seu pai? Se você não souber ser filho, é perigoso tornar-se pai. Talvez sobre isso Jesus quisesse ensinar em João 14,6. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. José, pedagogo inspirado por obedecer à Torá, sentinela vigilante sobre a memória de Israel, torna-se um pai adotivo de Jesus, porque é também, e antes de tudo, um homem de oração, um liturgo, um sacerdote, exercendo um ofício em sua casa. Sua semente não gerou, mas Jesus colocou o menino Jesus no mundo da história de Israel, da prática da Torá, dos costumes judaicos, da liturgia e da ética, de um comportamento único que é a característica hebraica aos olhos do universo. O Papa Pio IX proclamou em 1870, patrono da Igreja Católica. O Papa Leão XIII explica que, de modo análogo, aquele com que São José outrora costumava socorrer santamente em tudo e qualquer acontecimento a família de Nazaré, também agora cubra e defenda com seu celeste patrocínio a Igreja de Cristo. Essa citação é da carta encíclica Aquaquantum Pluri. Paulo VI diz que a Igreja o invoca como protetor, por um desejo profundo e atualíssimo de rejuvenescer a sua existência secular com a autêntica virtude evangélica, como as que refugem em São José. João Paulo II voltou a propô-lo como patrono da Igreja e pediu que a figura de São José adquirisse uma renovada atualidade para a Igreja de novo tempo, com relação ao novo milênio. É preciso, assim, que cada pai de família, tal como José, dirija a liturgia de sua casa. Ao assumir sua identidade litúrgica e sacerdotal como dom da misericórdia do Pai e restaura o homem de hoje, ele afirma em Deus a segurança de sua eleição e salvação. O homem retornará assim à sua nobreza de alma e seu esplendor, a imagem do Pai do céu e de José, Pai da terra e da palavra. Hoje a gente vai meditando um pouco sobre São José, amanhã a gente medita mais. Mas o que é que fica? São José, dai-nos a graça da obediência, dai-nos a graça de sonhar, sonhos proféticos, sonhos de Deus. Shalom.